Antes de qualquer palavra, receba meu abraço mais sincero, onde quer que você esteja. Um abraço que atravessa a tela e aquece até os silêncios mais frios. Hoje, não começamos apenas mais um vídeo, começamos um momento de alma, um instante, onde a emoção fala mais alto e o coração encontra abrigo em cada palavra. Quero agradecer com todo o carinho do mundo as vozes que ecoaram até aqui, me dando força. Tereza, do perfil @TerezaJesuína7924. Olá, boa noite. Gosto muito de ouvir sua voz, as histórias que você conta. Sua mensagem me alcançou como uma brisa leve e cheia de ternura. Nilzete, do perfil @NilzeteRosa2696. Maravilhosa essa história. Gratidão sempre, assim como todas as outras que você nos conta. Eu amo essas histórias. Assisto todos os dias, praticamente o dia inteiro. Cada palavra sua é um abraço que chega no tempo certo. Isabel, do perfil @Isabel Maria Santiago de Araga 3048. Amo suas histórias. E esse amor chega aqui como um perfume. Essas mensagens são flores deixadas no caminho da minha voz. São gestos invisíveis que me impulsionam a continuar. E a você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Aqui, as histórias não são apenas contadas, elas são sentidas. Eu sou Arlindo Chagas e este é o História Não Escrita, onde as palavras tocam, curam e fazem morada no coração. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo, porque a história de hoje não é só para ouvir, é para viver. Humilde e honesta, ela devolveu um relógio de milhões perdido de um milionário e acabou encontrando o amor da sua vida. Em uma tarde quente de primavera, com o sol refletindo nas vitrines da rua, Augusta, em São Paulo, Lúcia, 56 anos, caminhava apressada, o avental ainda amarrado na cintura. O turno como auxiliar de limpeza no edifício comercial havia sido puxado e ela sentia o peso das horas nos ombros cansados. Mas havia algo em Lúcia que brilhava mesmo nos dias mais cinzentos. Sua honestidade inabalável, forjada em uma vida de lutas e perdas. Viúva há 7 anos, desde que perdeu o marido, João, para um câncer fulminante, Lúcia aprendera a encontrar alegria nas pequenas coisas. O aroma do café fresco, a risada dos netos, o alívio de um trabalho bem feito. Enquanto atravessava a calçada lotada, desviando de executivos apressados e carrinhos de cachorro-quente, algo reluziu no canto do olho. Ela parou, franzindo a testa. No chão, quase escondido entre folhas secas, estava um relógio. Não era qualquer relógio. A pulseira de couro reluzia com sofisticação, e o mostrador, cravejado de detalhes dourados, parecia gritar riqueza. Lúcia se abaixou hesitante e o pegou com cuidado, como se segurasse um pássaro ferido. Olhou ao redor, esperando que alguém surgisse, ofegante, procurando o objeto perdido. Mas a multidão seguia indiferente e o barulho dos carros abafava. Qualquer chance de ouvir um grito de "Ei, isso é meu!" Seu coração bateu mais rápido. Aquele relógio valia mais do que ela ganhava em anos de trabalho. Poderia pagar as contas atrasadas, consertar o telhado que pingava na casa da filha, ou até comprar um vestido novo. Algo que não fazia desde o último aniversário de casamento com João. Mas então ela ouviu a voz dele na memória, clara como o dia. "Faz o que é certo, Lúcia. O resto vem." Engolindo em seco, ela guardou o relógio no bolso do avental e entrou no prédio mais próximo, um edifício espelhado que abrigava escritórios de advogados e empresas de tecnologia. Na portaria, o jovem porteiro, Rafael, arregalou os olhos quando ela mostrou o relógio. "Dona Lúcia, isso é coisa de rico, deve custar uma fortuna." Ele girava o objeto nas mãos como se temesse quebrá-lo. Lúcia sorriu, tímida. "Pois é, mas não é meu. Alguém deve estar desesperado atrás." "Diz, pode guardar e avisar se o dono aparecer."
Deixe meu número. Rafael anotou o telefone dela em um pedaço de papel, ainda boquiaberto. Sabe, dona, se fosse outra pessoa, já tinha sumido com esse relógio. Lúcia riu, balançando a cabeça. E dormir como à noite, Rafael? Não, obrigada. Enquanto descia as escadas do metrô, sentindo o alívio de ter feito a coisa certa, Lúcia não podia imaginar que aquele gesto simples estava prestes a mudar sua vida para sempre. No 20º andar do mesmo prédio, Henrique Albuquerque, 60 anos, um empresário de sucesso no ramo de importação, revirava sua sala em pânico. O relógio, uma herança de seu pai, não era apenas um objeto de valor financeiro. Era a última conexão com o homem que o ensinara a ser resiliente, mesmo quando o mundo parecia desabar. Henrique havia perdido o pai aos 25 anos, e aquele relógio, um presente de formatura, era sua âncora em dias de dúvida. Como eu fui tão descuidado? Ele murmurava, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Quando o interfone tocou e Rafael contou sobre a mulher que devolvera o relógio, Henrique sentiu um misto de alívio e curiosidade. Quem era essa pessoa que, em um mundo onde todos correm atrás de vantagens, escolhia a honestidade? Ele pediu o número de Lúcia imediatamente, determinado a agradecê-la pessoalmente. Algo naquela história, a simplicidade, a bondade, tocou uma parte dele que estava adormecida há anos, desde que o sucesso e a solidão começaram a caminhar lado a lado. No dia seguinte, o sol mal despontava no horizonte quando Lúcia recebeu uma ligação. Ela estava na cozinha de sua pequena casa no bairro do Grajaú, preparando um café forte enquanto cantarolava uma música antiga de Roberto Carlos, uma mania que a acompanhava desde os tempos em que dançava com João, na sala apertada do primeiro apartamento. O celular vibrou sobre a mesa de fórmica e o número desconhecido fez seu coração dar um leve salto. "Alô?", disse, com a voz ainda rouca do sono. Do outro lado da linha, a voz de Henrique era firme, mas carregada de uma emoção que ele tentava disfarçar. "Bom dia, é a Lúcia? Aqui é Henrique Albuquerque. Eu sou o dono do relógio que você encontrou ontem." Lúcia sentiu o rosto esquentar, como se tivesse sido pega em flagrante fazendo algo extraordinário, quando, para ela, era apenas o óbvio. "Ah, senhor, que bom que encontrou. Fiquei preocupada. Parecia uma coisa importante." Henrique riu, um som quente que a surpreendeu. "Importante é pouco. Senhora, você não tem ideia do que fez por mim. Posso te encontrar hoje? Quero agradecer pessoalmente." Lúcia hesitou. A ideia de encontrar um estranho, ainda mais alguém que parecia tão diferente dela, a deixava nervosa. Mas havia algo na voz dele, uma sinceridade que lembrava a forma como João falava quando estava emocionado, que a fez aceitar. "Tá bom, mas não precisa de nada, viu? Fiz o que qualquer um faria." Henrique insistiu. "Por favor, me deixe ao menos te oferecer um café, no prédio mesmo, na cafeteria do térreo. 12h, pode ser?" Relutante, mas intrigada, Lúcia concordou. Às 11 da manhã, Lúcia já estava pronta, algo raro para quem costumava sair de casa com o uniforme de trabalho e o cabelo preso em um coque prático. Ela escolheu o melhor vestido que tinha, um azul escuro com estampas discretas de flores, comprado para o batizado do neto mais novo. Passou um batom coral, presente da filha, e se olhou no espelho, rindo de si mesma. "Que besteira, Lúcia. Parece que vai a um encontro." Ainda assim, o reflexo no espelho mostrava uma mulher que, apesar das rugas e do cansaço, ainda carregava um brilho nos olhos castanhos, um brilho que a vida não conseguira apagar. Na cafeteria, Henrique a esperava em uma mesa perto da janela, com vista para o vai e vem da Rua Augusta. Ele era alto, com cabelos grisalhos bem aparados e um terno cinza que parecia feito sob medida. Mas o que chamou a atenção de Lúcia não foi a elegância, e sim o nervosismo dele.
Ele tamborilava os dedos na mesa e, quando a viu, levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Lúcia? Perguntou com um sorriso que misturava alívio e timidez. Ela assentiu, sentindo as bochechas arderem. Sou eu. Desculpa se cheguei cedo, é que o ônibus... Não, eu que cheguei cedo demais. Ele interrompeu rindo. Por favor, senta. O que você quer tomar? Café, suco, um bolo? Eles têm um de laranja aqui que é uma delícia. Lúcia, ainda acanhada, pediu um café simples. Henrique pediu o mesmo, mas insistiu em adicionar 2 pedaços de bolo à mesa. Não vou te deixar sair daqui sem provar isso. É o mínimo que posso fazer. A conversa começou tímida, com Henrique contando a história do relógio. Era do meu pai. Ele me deu quando me formei em administração. Disse que era para me lembrar que o tempo é mais valioso que o dinheiro. Perdi ele 2 anos depois, e esse relógio é como ter um pedaço dele comigo. Lúcia ouvia comovida, os olhos fixos nos dele. Eu entendo. Meu marido João também me deixou coisas assim. Pequenas, sabe? Um radinho velho que ele consertava toda hora, mas que ainda toca as músicas que a gente dançava. Ela riu, mas havia um nó na garganta. Às vezes, sinto ele em coisas bobas assim. Henrique inclinou a cabeça como se tentasse decifrá-la. Você fala dele com tanto carinho, deve ter sido um grande homem. Lúcia sorriu, os olhos marejados. Era. Não perfeito, mas era meu. E me ensinou a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Henrique ficou em silêncio por um instante, tocado pela simplicidade daquelas palavras. Sabe, Lúcia, eu convivo com muita gente que só pensa em levar vantagem. Você é diferente, e não digo isso para te bajular. É verdade. O café se estendeu por mais de 1 hora, com risadas inesperadas e histórias que fluíam como se eles se conhecessem há anos. Henrique contou sobre sua juventude, quando vendia frutas na feira para pagar a faculdade, e Lúcia riu até quase derrubar o copo ao lembrar de quando tentou aprender a andar de bicicleta aos 40 anos e caiu no meio da rua. Os vizinhos até hoje me zoam, ela disse, cobrindo o rosto com as mãos. Henrique gargalhou, encantado com a espontaneidade dela. Você é uma figura, Lúcia. Como ninguém te contratou para fazer comédia ainda? Quando se despediram, Henrique entregou a ela um pequeno embrulho. Não é recompensa, tá? É só um agradecimento. Lúcia abriu e encontrou um lenço de seda, azul como o vestido que ela usava. Para combinar com você, ele disse, com um sorriso tímido que a fez corar. Não precisava, seu Henrique. Só Henrique, por favor. E eu faço questão. Ele hesitou, então acrescentou. Se não for muito, gostaria de te ver de novo. Quem sabe outro café ou um passeio no parque. Prometo não derrubar nenhuma cadeira dessa vez. Lúcia riu, surpresa com a própria vontade de dizer sim. Tá. Bom, Henrique, mas só se for um lugar com bolo tão bom quanto esse. Eles trocaram números, e enquanto Lúcia caminhava para o ponto de ônibus, sentia o coração leve, como se algo novo, algo inesperado, estivesse começando a florescer. Mal sabia ela que aquele encontro era apenas o primeiro passo de uma jornada que a levaria a lugares que ela nunca imaginou. Os dias seguintes passaram como uma brisa suave, trazendo uma leveza que Lúcia não sentia há anos. O lenço azul de seda, cuidadosamente dobrado em sua gaveta, parecia um lembrete silencioso de que algo novo estava acontecendo. Ela voltava do trabalho com um sorriso que não explicava, e até sua filha, Mariana, notou a mudança. Mãe, tá de segredinho? Tá rindo sozinha aí na cozinha? Lúcia desconversava, mexendo o feijão na panela, mas o rubor nas bochechas a entregava. Bobagem, filha. Só tô de bom humor. Henrique, por sua vez, não conseguia tirar Lúcia da cabeça. Em reuniões intermináveis, enquanto assinava contratos ou discutia logística de importação, sua mente vagava para o jeito dela.
A risada fácil, os olhos que pareciam carregar histórias inteiras, a forma como ela falava de João com tanto amor, mas sem deixar que o passado a prendesse. Ele, que há anos se acostumara à solidão de um apartamento luxuoso nos Jardins, sentia agora uma vontade quase infantil de compartilhar o dia com alguém. E esse alguém, para sua surpresa, era Lúcia. Uma semana após o café, Henrique enviou uma mensagem. Lúcia, que tal aquele passeio no parque que prometi? Domingo, 10 horas, no Ibirapuera. Levo o café, você leva o bom humor. Lúcia leu a mensagem 3 vezes, o coração disparado. Ela não era de redes sociais, mal sabia usar o WhatsApp, mas digitou com cuidado. Combinado, Henrique. Mas o café tem que ser forte, hein? Quando enviou, riu sozinha, nervosa, como uma adolescente antes do primeiro encontro. No domingo, o Parque Ibirapuera estava vibrante, com famílias passeando, ciclistas zigue-zagueando e o cheiro de pipoca pairando. No ar, Lúcia chegou pontualmente, usando uma blusa leve de algodão e o lenço azul amarrado no pescoço. Um toque de ousadia que a fez sentir-se mais jovem. Henrique já estava lá, segurando uma garrafa térmica e 2 copos descartáveis, com um sorriso que parecia iluminar o dia. Pontualidade é com você, hein? Ele brincou, entregando-lhe um copo de café fumegante. Fui criado na roça, Henrique. Lá se atrasar, o galo não perdoa, ela retrucou, e os dois caíram na gargalhada. Eles caminharam pela alameda principal, o sol filtrado pelas copas das árvores, desenhando sombras no chão. Henrique contou histórias de sua infância em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde corria atrás de galinhas e sonhava em ser astronauta. Astronauta? Lúcia riu, quase engasgando com o café. E como virou empresário? Ele deu de ombros com um sorriso nostálgico. A vida, né? Meu pai dizia que sonhar é bom, mas trabalhar é o que te leva pra frente. E você, Lúcia, sempre quis ser o quê? Ela ficou pensativa, olhando para o lago onde patos nadavam tranquilos. Quando era menina, queria ser professora. Adorava ensinar minhas bonecas a ler. Ela riu, mas havia um tom de saudade na voz. Mas a vida também me levou para outro lado. Casei cedo, veio a Mariana, depois os netos, e o trabalho de limpeza me encontrou. Não é glamour, mas é honesto, e me deixa orgulhosa. Henrique parou de andar, olhando para ela com uma admiração que a fez desviar o olhar envergonhada. Lúcia, você fala como se fosse pouco, mas isso é tudo. Honestidade, orgulho do que faz, isso é raro. A conversa fluiu tão naturalmente que eles nem notaram as horas passando. Sentaram-se em um banco sob um ipê amarelo, e Henrique, num impulso, perguntou: "Você dança, Lúcia?" Ela arregalou os olhos surpresa. Dançar? Meu Deus, faz anos. João e eu dançávamos forró na sala, mas eu sou um desastre, tropeço nos próprios pés. Henrique riu, levantando-se e estendendo a mão. Então vamos relembrar. Só uma voltinha, prometo não deixar você cair. Lúcia hesitou, mas o brilho nos olhos dele era irresistível. Tá bom, mas se eu pisar no seu pé, a culpa é sua. Sem música, apenas com o som dos pássaros e o burburinho distante do parque, eles dançaram. Ou melhor, tentaram. Henrique a guiava com cuidado, mas Lúcia, nervosa, pisou no pé dele logo na primeira volta. "Ai, desculpa!" ela exclamou, cobrindo o rosto. Ele riu alto, segurando as mãos dela. "Lúcia, esse é o melhor pisão que já levei na vida." A cena era tão desajeitada e sincera que um casal idoso, passando por ali, parou para aplaudir, gritando: "Isso, moço, não deixa ela escapar." Lúcia ficou vermelha, mas não conseguia parar de rir. E Henrique, encantado, percebeu que nunca se sentira tão leve. Antes de se despedirem, Henrique apontou para um carrinho de sorvete. "Um último mimo antes de você ir?" Eles dividiram. Um sorvete de baunilha, e enquanto Lúcia contava uma história engraçada sobre o neto que tentou consertar o ventilador com cola, Henrique a observava, fascinado.
Havia algo nela, uma mistura de força e delicadeza, que o fazia querer conhecê-la mais dia após dia. Lúcia, posso te ligar de novo? Quem sabe um jantar da próxima vez? Nada chique, prometo. Algo que combine com a gente. Ela sorriu, o coração batendo forte. Só se tiver sobremesa, Henrique. Ele piscou, cúmplice. Fechado. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Lúcia olhou para o teto, o lenço azul ainda nas mãos. Pela primeira vez em anos, sentiu uma esperança tímida, como uma flor brotando em terra seca. Do outro lado da cidade, Henrique, sentado em sua varanda com vista para a Paulista, segurava o relógio do pai e sorria. Obrigado, pai, murmurou. Você sempre soube me guiar. O que nenhum dos dois sabia era que o destino, com seus caprichos, estava apenas começando a tecer sua trama. A semana passou como um sonho que Lúcia temia acordar. Cada mensagem de Henrique, um bom dia, com um emoji de café, uma piada, sobre o trânsito caótico de São Paulo, ou um convite para conversar, fazia seu coração dar um salto. Ela, que por tanto tempo se contentara com a rotina de trabalho, casa e netos, agora sentiu uma energia nova, como se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance. Mas ao mesmo tempo, uma vozinha insistente sussurrava em sua mente. Lúcia, você tem 56 anos. Não é mais menina para ficar sonhando com paquera. Ela afastava o pensamento, mas a insegurança, misturada com a empolgação, a deixava inquieta. Henrique, por outro lado, estava determinado. Ele, que já enfrentara negociações milionárias e crises empresariais sem pestanejar, agora se pegava, nervoso ao escolher um restaurante para o jantar com Lúcia. Queria algo especial, mas nada intimidante. Um lugar que refletisse a simplicidade e o calor que ela trazia. Após muita pesquisa, escolheu uma cantina italiana no Bexiga, famosa pela comida caseira e pelas toalhas xadrez que davam um ar de casa de vó. Perfeito, pensou, imaginando Lúcia sorrindo sob a luz suave das velas. Na sexta-feira à noite, Lúcia estava pronta mais cedo do que o necessário. Ela vestiu uma saia longa preta e uma blusa de mangas leves, com o lenço azul de Henrique, amarrado como uma faixa no cabelo, uma ideia de Mariana que insistira. Mãe, você tá linda, vai arrasar. Lúcia riu, mas o nervosismo a fez checar o espelho 5 vezes antes de sair. Parece que vou encontrar o presidente, murmurou pegando a bolsa. Mariana, que arrumava o filho para dormir, gritou da sala. Vai, mãe, e me conta tudo depois. Henrique a esperava na porta da cantina, usando uma camisa social sem gravata e um sorriso que derretia qualquer receio. Lúcia, você tá incrível, disse com uma sinceridade que a fez corar. Esse lenço ficou perfeito. Ela riu tocando o cabelo. Foi ideia da minha filha. Ela disse que eu precisava de um toque de charme. Henrique abriu a porta galante. Ela estava certa, mas você já tem charme de sobra. O jantar começou com uma cesta de pão quentinho e um prato de antepastos que Lúcia devorou com entusiasmo. Meu Deus, Henrique, isso aqui é perigoso. Vou querer levar para casa. Ele riu, encantado com a naturalidade dela. Enquanto dividiam uma travessa de nhoque ao molho de tomate, a conversa fluiu entre memórias e confissões. Henrique falou sobre os anos difíceis após a morte do pai, quando quase perdeu a empresa da família. Eu me joguei no trabalho para não sentir a dor, mas no fundo, só queria que ele tivesse orgulho de mim. Lúcia ouvia, comovida, e segurou a mão dele por um instante, um gesto espontâneo. Tenho certeza que ele tem, Henrique. Você construiu tanto. Ela, por sua vez, abriu o coração sobre a perda de João. No começo, eu achava que não ia sobreviver. Ele era meu porto seguro. Mas aí vi que tinha a Mariana, os netos, e percebi que a vida não para, né? A gente tem que continuar.
Henrique a olhou com uma intensidade que a fez desviar os olhos. Você é forte, Lúcia, mais do que imagina. Ela sorriu, tímida. Forte ou teimosa, não sei. O momento mais leve veio quando o garçom, um senhor de bigode farto chamado Gino, trouxe a sobremesa. Um tiramisu que fez Lúcia soltar um "nossa, isso é pecado". Gino, percebendo a química entre os dois, piscou para Henrique e disse: "Escuta, moço, mulher que gosta de tiramisu é pra casar, hein?" Lúcia quase engasgou, rindo, enquanto Henrique fingia considerar a ideia. "Anotado, Gino. Vou pensar." No caso, a mesa explodiu em risadas e Lúcia, ainda rindo, jogou o guardanapo nele. "Vocês dois, hein? Tô ficando com vergonha." Quando saíram da cantina, o ar fresco da noite os envolveu. Henrique sugeriu uma caminhada pelas ruas do Bexiga, onde o som de um violão ecoava de um bar próximo. Eles pararam para ouvir, e Lúcia, num impulso, começou a balançar ao ritmo da música. "Tá vendo? Ainda lembra um pouco do forró." Henrique, encantado, segurou a mão dela e a girou devagar, os dois rindo como crianças. Um grupo de jovens passing by aplaudiu e Lúcia, envergonhada, escondeu o rosto no ombro dele. "Ai, Henrique, que mico!" Ele riu, segurando-a com cuidado. "Mico nenhum. Você é a melhor parceira de dança que já tive." Antes de se despedirem, Henrique a levou até o ponto de táxi. "Lúcia, hoje foi especial. Não sei explicar, mas você faz os dias melhores." Ela sorriu, o coração acelerado. "Você também, Henrique? Mas da próxima vez eu escolho o lugar. Quero te apresentar o pastel da feira do Grajaú. Nada chique, mas é de comer rezando." Ele riu, prometendo: "Fechado. Pastel e você. Não tem como dar errado." Naquela noite, enquanto Lúcia tirava o lenço e se preparava para dormir, sentiu uma mistura de felicidade e medo. Era tão bom, tão inesperado, que ela temia que fosse bom demais para ser verdade. Henrique, no silêncio de seu apartamento, olhou para o relógio do pai e pensou: "Se isso é um sinal, pai, eu tô seguindo direitinho." Mas o que nenhum dos dois podia prever era que a vida, com suas surpresas, estava prestes a testar a força daquele vínculo que começava a nascer. O sábado amanheceu, com um céu tão azul que parecia pintado, e Lúcia acordou com uma energia que não explicava. Era o dia de levar Henrique à feira do Grajaú, um plano que a enchia de orgulho e nervosismo. Para ela, a feira não era só um lugar de compras, era um pedaço de sua vida, onde conhecia cada vendedor pelo nome, onde ria com as histórias dos fregueses e onde às vezes se permitia sonhar com os dias em que João a acompanhava, carregando as sacolas e roubando pedaços de pastel antes que ela percebesse. Agora, convidar Henrique para aquele mundo tão seu era como abrir a porta de sua alma. Ela passou a manhã escolhendo a roupa com cuidado, uma blusa estampada de flores e uma calça jeans que Mariana insistira que era moderna. O lenço azul, já um talismã, foi amarrado no pulso, como um bracelete. "Mãe, você tá parecendo uma moça de novela", brincou Mariana, enquanto ajudava a arrumar o cabelo de Lúcia em ondas soltas. Lúcia riu, mas o coração batia acelerado. "Pra com isso, menina, é só uma feira, não um baile." Ainda assim, ao se olhar no espelho, viu uma mulher que, apesar dos anos, ainda carregava a ousadia de viver algo novo. Henrique, por sua vez, estava igualmente ansioso. Ele, que estava acostumado a jantares em restaurantes estrelados e eventos de gala, sentia uma excitação quase infantil com a ideia de explorar o universo de Lúcia. Trocou o terno por uma camisa polo e calça caque, querendo parecer à vontade, mas ainda assim checou o espelho mais vezes do que admitiria. Antes de sair, pegou o relógio do pai e o colocou no pulso, como se pedisse sua bênção. "Vamos lá, pai. Me ajuda a não fazer feio", murmurou com um sorriso. Eles se encontraram na entrada da feira, onde o cheiro de temperos, frutas frescas e pão quente se misturava ao som de gritos animados dos feirantes.
Lúcia estava radiante, apontando para as barracas como uma guia turística. Ali é o seu Zé, que tem o melhor tomate do bairro, e acolá é a dona Cida, rainha do pastel. Vem, Henrique, você precisa provar isso. Ele a seguia, encantado com o entusiasmo dela, carregando uma sacola que Lúcia insistia em encher com abobrinhas, manjericão e um mamão. Que tá no ponto, confia em mim. Na barraca da dona Cida, uma mulher robusta com um sorriso contagiante, Lúcia apresentou Henrique como o amigo que precisa conhecer o pastel de verdade. Dona Cida piscou, entregando 2 pastéis de queijo fumegantes. Amigo é? Sei. Esse aí tem cara de quem tá encantado, dona Lúcia. Lúcia corou, enquanto Henrique ria, entrando na brincadeira. Culpado, dona Cida, mas com esse pastel acho que vou me apaixonar pela feira inteira. Eles se sentaram em um banco improvisado, e quando Henrique deu a primeira mordida, o recheio quente escorreu pelo queixo, fazendo Lúcia gargalhar. Tá vendo? Pastel é arte, tem que comer com emoção. Ele limpou o rosto, rindo, e disse: Lúcia, isso aqui é melhor que qualquer restaurante 5 estrelas. Entre uma mordida e outra, eles conversaram sobre a vida com uma intimidade que surpreendia os dois. Lúcia contou sobre os natais barulhentos em família, quando os netos transformavam a casa em um caos de alegria, e Henrique confessou que, apesar do sucesso, sentia falta de momentos assim. Minha irmã mora em Londres, meus sobrinhos cresceram lá. Às vezes passo o Natal com uma taça de vinho e um filme velho. Não é tão glamuroso quanto parece. Lúcia tocou o braço dele com um olhar gentil. Então vem passar o próximo Natal com a gente. Mas já aviso, minha neta de 5 anos vai te fazer brincar de carrinho. Henrique riu, mas a ideia aqueceu seu coração. Combinado, mas só se eu puder trazer o vinho. Enquanto caminhavam pela feira, Lúcia parou em uma barraca de flores, admirando um vaso de girassóis. Sempre quis ter um jardim, mas minha casa é tão pequena. Quem sabe um dia? Henrique, sem hesitar, comprou o vaso e entregou a ela. Então começa com esse, um girassol para iluminar seu dia. Lúcia tentou protestar, mas o gesto a deixou sem palavras, os olhos marejados. Você é teimoso, hein? Disse, segurando o vaso com cuidado. Ele sorriu com uma ternura que a fez desviar o olhar. Só quando vale a pena. O ponto alto do dia veio quando um grupo de músicos começou a tocar um forró animado no meio da feira. Lúcia, sem pensar, puxou Henrique pela mão. Agora não tem escapatória. É hora de mostrar se você presta pra dança. Ele, meio desajeitado, tentou acompanhar o ritmo, mas acabou tropeçando em uma caixa de frutas, quase derrubando a barraca. A multidão riu, e Lúcia, entre gargalhadas, o ajudou a se equilibrar. Meu Deus, Henrique, você é pior que eu! Ele riu, segurando as mãos dela. Mas com você, até fazer papel de bobo é divertido. Os dois dançaram, ou melhor, improvisaram, até ficarem sem fôlego, aplaudidos pelos feirantes que gritavam: Isso, dona Lúcia, mostra como é que faz! Quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram em um banco, dividindo uma garrafa de água e observando o movimento da feira. Henrique olhou para ela, o rosto iluminado pelo crepúsculo. Lúcia, hoje foi um dos melhores dias que já tive. Você faz tudo parecer mais vivo. Ela sorriu, sentindo o coração apertar de emoção. Você também, Henrique, mas confesso que tô com medo. Isso tudo é tão bom. E se não der certo? Ele segurou a mão dela com uma firmeza gentil. Então a gente tenta de novo, um dia de cada vez. Que tal? Naquela noite, enquanto arrumava o girassol na sala, Lúcia sentiu uma paz que não conhecia há anos. Henrique, dirigindo de volta aos jardins, pensava na risada dela, no jeito como ela transformava o comum em extraordinário. Mas o destino, sempre imprevisível,
estava prestes a trazer um desafio que testaria não só seus sentimentos, mas a coragem de ambos para lutar por algo tão frágil e precioso. As semanas seguintes foram como um conto de fadas que Lúcia nunca imaginou viver. Ela e Henrique se viam com frequência, cada encontro trazendo uma nova camada de conexão. Havia os almoços rápidos na lanchonete perto do trabalho dela, onde dividiam sanduíches e riam das histórias do dia. As tardes no cinema, onde Henrique insistia em escolher comédias românticas porque elas combinam com você. E até uma noite memorável em que ele a levou para ver um show de chorinho no centro, onde dançaram até os pés doerem. Lúcia, que por tanto tempo achara que o amor era coisa do passado, sentia o coração florescer, como se a vida estivesse lhe devolvendo algo que ela nem sabia que ainda merecia. Mas, mesmo nos momentos mais felizes, Lúcia carregava uma pontada de dúvida. Não era sobre Henrique. Ele era gentil, atencioso, e cada gesto seu parecia provar que o que sentiam era real. A dúvida vinha dela mesma. Será que eu sou o bastante para ele? Pensava, enquanto lavava a louça ou arrumava a casa. Henrique vivia em um mundo de reuniões importantes, viagens internacionais e jantares com gente influente. Ela, com sua vida simples, seu avental de trabalho e sua casa de paredes descascadas, temia não encaixar. Ainda assim, cada vez que ele a olhava com aqueles olhos cheios de admiração, ela se permitia acreditar que talvez o amor não ligasse para essas diferenças. Henrique, por sua vez, estava completamente envolvido. Ele, que passara anos construindo uma muralha em torno do coração, sentia-a desmoronar com cada sorriso de Lúcia. Mas nem tudo era perfeito. No fundo, ele também carregava um peso. O medo de falhar com ela, como achava que falhara em outros relacionamentos. Décadas atrás, seu casamento terminara em um divórcio amigável, mas doloroso, e desde então ele evitava se entregar por completo. Com Lúcia, porém, era diferente. Ela o fazia querer ser melhor, querer tentar de novo, e isso o assustava tanto quanto o encantava. O próximo passo na jornada deles veio de forma inesperada. Henrique havia sido convidado para um evento de gala, uma premiação do setor de importação, e decidiu que queria Lúcia ao seu lado. É uma noite especial e não consigo imaginar ninguém melhor para estar comigo, disse ele durante um almoço no shopping. Lúcia engoliu em seco, o garfo parando no ar. Eu? Num evento chique desses? Henrique, eu não tenho nem roupa para isso. Ele riu, segurando a mão dela. Você ficaria linda até de avental, mas deixa comigo. Vamos escolher algo juntos. Por favor, diz que sim. Lúcia hesitou, mas o entusiasmo dele era contagiante. No fim de semana, eles foram a uma boutique no Morumbi, um lugar tão elegante que Lúcia se sentiu como peixe fora d'água. A vendedora, uma mulher de meia-idade, com um sorriso acolhedor, trouxe um vestido longo verde esmeralda que parecia feito para Lúcia. Quando ela saiu do provador, tímida, Henrique ficou sem palavras. Lúcia, você tá deslumbrante, disse com uma emoção que a fez corar. Ela riu, tentando aliviar a tensão. Tá, mas se eu tropeçar no salto, você me segura, hein? Ele prometeu, e o vestido foi comprado, junto com um par de sapatos que Lúcia jurou que só usaria nessa loucura. A noite da gala chegou, e Lúcia, apesar do nervosismo, estava radiante. O vestido abraçava suas curvas com elegância, e o lenço azul, preso como um detalhe no cabelo, era seu amuleto de confiança. Henrique, de smoking, parecia saído de um filme, e quando a pegou em casa, Mariana e os netos aplaudiram como se fosse um desfile. Vó, você tá igual princesa, gritou o pequeno Lucas, fazendo Lúcia rir até quase chorar. Henrique piscou para ela. Ele tá certo, sabe? O evento, realizado em um hotel de luxo na Avenida Paulista, era um mundo que Lúcia nunca imaginara.
Lustres de cristal, taças tilintando e pessoas vestidas como se fossem estrelas de cinema. Ela segurou o braço de Henrique com força, sussurrando: "Se eu falar algo errado, me avisa." Ele riu, cobrindo a mão dela com a sua. "Relaxa, Lúcia. Você é a pessoa mais verdadeira aqui." A noite correu surpreendentemente bem. Lúcia, com seu jeito espontâneo, conquistou os colegas de Henrique com histórias engraçadas sobre a feira e comentários sinceros que arrancavam risadas. "Sabe, eu achava que gala era só comida pequena e conversa chata, mas até que tá gostoso", disse ela a um grupo que riu com gosto. Henrique a observava, orgulhoso, sentindo que ela pertencia ali tanto quanto qualquer um. Mas o momento que mudou tudo veio no final da noite, durante o discurso de Henrique, que recebeu um prêmio por sua trajetória. Ele subiu ao palco, segurando o troféu, e olhou diretamente para Lúcia na plateia. "Quero dedicar isso a uma pessoa que me lembrou o que realmente importa. Alguém que, com um gesto simples, devolveu não só um relógio, mas a minha fé na bondade. Lúcia, isso é para você." A plateia aplaudiu, e Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, sentiu o coração explodir de emoção. Quando ele desceu do palco, ela o abraçou, sem se importar com os olhares. "Você é louco, Henrique", sussurrou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele sorriu, segurando o rosto dela. "Louco por você, talvez." Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Lúcia sentiu que algo havia mudado. O medo ainda estava lá, mas agora havia uma certeza maior. O que sentiam era real e valia a pena lutar por isso. Henrique, dirigindo com um sorriso que não saía do rosto, pensava o mesmo. Mas o destino, com seus jogos imprevisíveis, estava prestes a lançar uma sombra que testaria a força daquele amor recém-descoberto. Amanhã, após a gala, amanheceu com uma suavidade que parecia refletir o coração de Lúcia. Ela acordou com o eco das palavras de Henrique ainda ressoando em sua mente. "Lúcia, isso é para você." O vestido verde esmeralda, agora pendurado no armário, parecia um troféu de uma noite que ela guardaria para sempre. Enquanto preparava o café, cantarolando uma música antiga, Mariana entrou na cozinha com um sorriso malicioso. "Mãe, você tá brilhando. Conta tudo. Esse tal de Henrique te pediu em namoro ou o quê?" Lúcia riu, jogando um pano de prato na filha. "Para com isso, menina. A gente tá só se conhecendo." Mas o rubor nas bochechas e o brilho nos olhos a entregavam. Henrique, do outro lado da cidade, também estava nas nuvens. Ele passou a manhã revisitando as fotos do evento no celular, especialmente uma que um colega tirara deles dois dançando, com Lúcia rindo e ele olhando para ela como se o mundo inteiro estivesse ali. Pela primeira vez em anos, ele sentia que a vida não era só trabalho e compromissos, mas também risadas, afeto e a promessa de algo maior. Ele já planejava o próximo encontro, talvez um piquenique no Jardim Botânico, com os netos de Lúcia incluídos, para conhecer a família que ela tanto amava. Mas o destino, com sua mania de surpreender, tinha outros planos. Naquela tarde, enquanto Lúcia varria o corredor do prédio onde trabalhava, seu celular tocou. Era Henrique, mas a voz dele não tinha a leveza de sempre. "Lúcia, você tá livre agora? Preciso te contar uma coisa, é importante." O tom sério a fez parar, o coração apertando. "Tô no intervalo em 20 minutos. O que houve, Henrique?" Ele hesitou, algo raro para um homem tão seguro. "É melhor falar pessoalmente. Te encontro na lanchonete do outro lado da rua, pode ser?" Ela concordou, mas a preocupação já começava a formar um nó no estômago. Na lanchonete, Henrique a esperava com uma expressão que misturava angústia e determinação. Ele pediu 2 cafés, mas mal tocou no seu. "Lúcia, eu não sei por onde começar, mas você merece a verdade." Ela franziu a testa, segurando a xícara com força. "Fala, Henrique, tá me assustando." Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela.
Ontem, depois da gala, recebi uma ligação da minha ex-mulher, a Clara. Ela está de volta ao Brasil e quer conversar, disse que é sobre algo sério, mas não deu detalhes. Eu não sei o que ela quer, mas achei que você precisava saber. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma ex-mulher. Henrique nunca mencionara detalhes sobre o divórcio. Apenas que havia sido há muitos anos e que não havia mágoas. Mas agora, a ideia de alguém do passado dele reaparecendo, justo quando tudo parecia perfeito, trouxe um medo que ela não esperava. "E você vai falar com ela?" perguntou, a voz tremendo. Henrique assentiu com um olhar firme. "Vou. Não por sentimento, Lúcia, juro. É que a Clara não é de fazer drama à toa. Quero entender o que está acontecendo e fechar essa... porta de vez, mas eu precisava te contar, porque você é importante para mim. Não quero segredos entre a gente." Lúcia engoliu em seco, tentando processar as palavras. Parte dela queria pedir que ele ignorasse a ex-mulher, que protegesse o que estavam construindo. Mas outra parte, a que sempre escolhera a honestidade, sabia que ele estava sendo correto. "Tá bom, Henrique, faz o que precisa fazer, mas me promete que vai ser sincero comigo, aconteça o que acontecer." Ele segurou as mãos dela com uma intensidade que a fez querer chorar. "Prometo, Lúcia. Você é meu presente, meu futuro. Isso não muda." Naquela noite, Lúcia voltou para casa com o coração pesado. Mariana percebeu imediatamente. "Mãe, o que foi?" "Tá com cara de quem perdeu a novela inteira." Lúcia tentou rir, mas acabou desabafando, contando sobre a ligação e o medo de perder algo tão precioso. Mariana, sempre prática, abraçou a mãe. "Mãe, se esse Henrique é tão especial quanto você diz, ele vai escolher você. Mas se ele vacilar, eu mesma vou lá dar um jeito." Lúcia riu entre lágrimas, grata pela filha que era também sua melhor amiga. Enquanto isso, Henrique se preparava para encontrar Clara. Eles marcaram um café no dia seguinte, em um lugar neutro, longe das memórias do passado. Clara, agora com 58 anos, ainda tinha o mesmo olhar penetrante que ele lembrava. Mas havia uma fragilidade nova nela. Sem rodeios, ela foi direta. "Henrique, eu sei que é inesperado, mas estou doente. Um problema no coração. Os médicos não sabem ao certo quanto tempo tenho. Não vim pedir nada, só queria te ver, fazer as pazes com o passado." Henrique ficou em choque, a notícia o atingindo como um soco. Ele sempre guardara carinho por Clara, não como amor, mas como alguém que fizera parte de sua história. "Clara, eu sinto muito. O que você precisa? Tratamento, apoio?" Ela sorriu triste. "Só sua amizade, se você puder oferecer. E quero conhecer a mulher que te fez sorrir assim de novo. Ela deve ser especial." A conversa deixou Henrique atordoado. Ele passou a noite pensando em como contar isso a Lúcia, temendo que ela interpretasse mal suas intenções. No dia seguinte, ele a chamou para um passeio no Parque da Aclimação, um lugar tranquilo onde poderiam conversar. Lúcia chegou com o lenço azul no pescoço, mas os olhos carregavam uma sombra de insegurança. Henrique não perdeu tempo. "Lúcia, a Clara está doente, algo grave. Ela não quer nada além de fechar as pazes com o passado. Eu disse que vou ajudar como amigo, mas quero que você saiba que meu coração é seu, só seu." Lúcia ouviu em silêncio, as emoções em conflito. A compaixão por Clara lutava contra o ciúme e o medo de perder Henrique. Mas, olhando nos olhos dele, viu a verdade. "Tá bom, Henrique. Eu confio em você. Mas isso mexe comigo. Sabe? Tô tentando ser forte, mas não é fácil." Ele a puxou para um abraço, murmurando: "Eu sei, e vou te provar que vale a pena. Não vou te perder, Lúcia." Ela se deixou abraçar, sentindo o calor dele como um porto seguro. Mas uma pequena dúvida ainda sussurrava: e se o passado for mais forte que o presente? Naquela noite, enquanto Lúcia rezava ao lado da cama,
Pediu forças para enfrentar o que vinha pela frente. Henrique, em seu apartamento, segurava o relógio do pai e pensava em como proteger o amor que encontrara, sem deixar que as sombras do passado o ofuscassem. O que nenhum dos dois sabia era que a próxima reviravolta seria ainda mais inesperada, trazendo à tona uma verdade que mudaria tudo. Os dias que se seguiram à conversa no Parque da Aclimação foram uma montanha-russa emocional para Lúcia. Ela tentava manter a confiança em Henrique, mas a incerteza sobre Clara e sua doença a corroía. Cada vez que o celular dele tocava durante os encontros, ela se pegava imaginando se era Clara, se havia algo que ele não estava contando. Ainda assim, Lúcia se esforçava para não deixar o medo dominá-la. Se é para ser, vai ser, repetia para si mesma, enquanto arrumava a casa ou brincava com os netos. Mas a verdade era que pela primeira vez em anos, ela sentia o peso de querer algo com tanta força e o medo de perdê-lo. Henrique, por sua vez, estava dividido. Ele queria apoiar Clara, cuja saúde piorava a cada semana, mas também sabia que sua prioridade era Lúcia. Ele multiplicava os gestos para tranquilizá-la, mensagens carinhosas ao longo do dia, flores entregues no trabalho dela com bilhetes que diziam "Você é meu girassol", e até uma noite em que a levou para assistir ao pôr do sol na praça. Do pôr do sol, onde sob o céu alaranjado ele segurou sua mão e disse: "Lúcia, eu nunca senti isso por ninguém, você é minha casa." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, e o abraçou, querendo acreditar que aquelas palavras eram mais fortes que qualquer sombra. Mas a tensão cresceu quando Clara pediu para conhecer Lúcia. "Ela quer te agradecer, acredita? Diz que saber que estou feliz a deixa em paz", explicou Henrique durante um almoço. Lúcia ficou em silêncio, o garfo parado na mão. A ideia de encontrar a ex-mulher de Henrique a aterrorizava, mas também despertava sua curiosidade. Quem era essa mulher que, mesmo doente, parecia ter tanto peso na vida dele? Após muita reflexão e com o incentivo de Mariana: "Mãe, vai lá e mostra quem é a dona do pedaço." E Lúcia aceitou. "Tá bom, Henrique, mas só porque confio em você. E nada de me deixar sozinha com ela, hein?" Ele riu aliviado e prometeu: "Você é minha parceira, Lúcia, sempre." O encontro foi marcado em uma cafeteria tranquila, no bairro de Pinheiros, com mesas ao ar livre e um ambiente que parecia suavizar qualquer tensão. Lúcia chegou com um lenço azul amarrado no pulso, como um amuleto, e Henrique ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Clara já estava lá, sentada em uma cadeira de rodas, mais frágil do que Lúcia imaginava. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque frouxo, e seus olhos, embora cansados, carregavam uma serenidade que desarmou Lúcia. "Você deve ser a Lúcia", disse Clara com um sorriso fraco, mas genuíno. "Obrigada por vir. Eu sei que não deve ser fácil." A conversa começou tímida, com Henrique tentando mediar. Clara falou sobre sua doença, um problema cardíaco raro que os médicos lutavam para controlar. "Não vim aqui para causar problemas, Lúcia. Só queria te conhecer, porque o Henrique fala de você com tanto amor. E eu precisava ver isso, com meus próprios olhos." Lúcia, surpresa com a franqueza, sentiu o ciúme se dissolver, dando lugar à compaixão. "Eu sinto muito pelo que você está passando, Clara. Ninguém merece isso." Clara sorriu, tocando a mão dela. "Você é tão gentil quanto ele disse. E é por isso que preciso te contar algo." O coração de Lúcia disparou. Henrique franziu a testa, confuso. "Contar o quê, Clara?" Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. "Não é sobre mim, Henrique, é sobre o relógio." Lúcia e Henrique trocaram olhares, sem entender. Clara continuou, a voz trêmula. "Quando você perdeu o relógio, não foi por acaso. Eu o tirei da sua mesa, no dia em que fui ao seu escritório pedir ajuda com minhas contas médicas.
Estava desesperada. Achei que podia vendê-lo. Mas depois me arrependi e deixei na rua, onde sabia que alguém honesto como a Lúcia poderia encontrar. Não imaginava que isso os uniria, mas parece que o destino tinha outros planos. A revelação caiu como um trovão. Henrique ficou pálido, processando as palavras. Clara, você fez isso? Por que não me disse? Ela baixou os olhos envergonhada. Porque eu tinha vergonha. E quando soube que a Lúcia devolveu o relógio, que vocês se conheceram por causa disso, vi que foi um erro que virou algo lindo. Quis contar antes que fosse tarde demais. Lúcia, atônita, sentiu um misto de raiva e alívio. Raiva pela manipulação, mas alívio por saber que, no fim, o gesto dela, sua honestidade, havia sido o verdadeiro elo entre ela e Henrique. Henrique segurou a mão de Lúcia, como se temesse que ela se afastasse. Lúcia, eu não fazia ideia. Isso não muda nada do que sinto por você. Ela olhou nos olhos dele, vendo a verdade ali, e então para Clara, cuja fragilidade a tocava profundamente. Clara, o que você fez não foi certo. Mas, se isso me trouxe até aqui, até ele, não posso desejar que fosse diferente. Clara, com lágrimas nos olhos, murmurou: Obrigada, Lúcia. Você é mais forte do que eu jamais fui. O encontro terminou com um silêncio pesado, mas também com uma estranha sensação de paz. Henrique e Lúcia saíram da cafeteria de mãos dadas, o peso da revelação ainda pairando, mas com a certeza de que o amor deles era maior que qualquer erro do passado. Naquela noite em casa, Lúcia contou tudo a Mariana, que ficou boquiaberta. Mãe, isso é coisa de novela, mas esse relógio é abençoado, hein? Trouxe o amor da sua vida. Lúcia riu, abraçando a filha, e pela primeira vez sentiu que o futuro, apesar de incerto, era promissor. Henrique, no seu apartamento, segurava o relógio do pai, agora com uma nova perspectiva. Ele não era apenas um símbolo do passado, mas também a ponte para o presente que ele queria construir com Lúcia. Mas o destino, sempre caprichoso, guardava uma última surpresa, uma que levaria o amor deles ao seu clímax mais emocionante. As semanas após o encontro com Clara trouxeram uma nova clareza para Lúcia e Henrique. A revelação sobre o relógio, embora chocante, acabou fortalecendo o laço entre eles. Lúcia, com sua honestidade inabalável, escolheu perdoar o erro de Clara, vendo-o como o estranho caminho que o destino usou para uni-los. Henrique, por sua vez, sentia uma gratidão ainda maior por Lúcia. Não só por sua bondade, mas pela coragem de enfrentar as incertezas com ele. Eles decidiram sem palavras que o passado não definiria o futuro. O que importava era o agora, o amor que crescia a cada dia, como um girassol buscando o sol. Henrique continuou apoiando Clara à distância, ajudando com contatos médicos e visitas ocasionais, sempre com a transparência que prometera a Lúcia. Clara, ciente de sua fragilidade, parecia encontrar paz na amizade deles e na certeza de que Henrique estava feliz. Lúcia, por sua vez, mergulhou de coração na relação, deixando o medo de lado. Ela começou a sonhar novamente, não só com o amor, mas com pequenos desejos que havia guardado, como aprender a cozinhar pratos novos ou, quem sabe, retomar o sonho de ser professora, nem que fosse ensinando as crianças do bairro a ler. Próximo grande momento veio com a chegada do Natal, uma data que Lúcia sempre amava, mas que este ano prometia ser especial. Henrique aceitou o convite para passar a ceia na casa dela, no Grajaú, com Mariana, o genro e os netos. Lúcia passou dias planejando tudo: a árvore enfeitada com enfeites feitos à mão, a mesa farta com peru assado, farofa de castanhas e o pudim de leite, que era sua especialidade. Se o Henrique sobreviver ao caos dos meus netos, ele é dos bons, brincou com Mariana enquanto decoravam a sala com luzes piscantes. Na véspera de Natal, a casa de Lúcia estava cheia de vida.
O cheiro de comida caseira pairava no ar, e as risadas dos netos ecoavam enquanto corriam atrás de balões. Henrique chegou com uma cesta de vinhos e presentes para todos, incluindo um carrinho de brinquedo para Lucas, que gritou: "Vó, ele é legal." Lúcia riu, abraçando Henrique na porta. "Bem-vindo ao circo, meu amor." A palavra amor escapou tão naturalmente que ela corou, mas Henrique apenas sorriu, beijando sua testa. "Amo ser parte do seu circo, Lúcia." A ceia foi um sucesso, com histórias, brindes e até uma sessão improvisada de karaokê, onde Henrique surpreendeu todos cantando "Como é grande o meu amor por você", com uma voz desafinada, mas cheia de emoção, olhando diretamente para Lúcia. Mariana cochichou para a mãe: "Mãe, esse homem está apaixonado mesmo." Lúcia, com lágrimas de felicidade, só conseguia assentir. Mas o momento mais marcante veio após a troca de presentes, quando Henrique pediu a palavra. Ele se levantou, segurando uma caixinha pequena, e todos na sala ficaram em silêncio, até os netos parando de correr. "Lúcia, esses meses com você foram os mais felizes da minha vida. Você me ensinou que o amor não tem idade, que a bondade é a maior riqueza e que um pastel na feira pode ser melhor que qualquer banquete." A sala riu, mas os olhos de Lúcia já estavam marejados. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples com uma pedra azul que lembrava o lenço que os unira. "Não é um pedido de casamento, ainda", disse com um sorriso tímido. "É uma promessa. Prometo te amar, te respeitar e construir uma vida com você, um dia de cada vez. Aceita ser minha parceira, Lúcia?" A sala explodiu em aplausos, antes mesmo que ela respondesse. Lúcia, chorando e rindo ao mesmo tempo, jogou os braços em torno dele. "Seu louco, claro que aceito." Eles se beijaram sob os gritos de "Viva!" de Mariana e os pulos dos netos, que achavam que era uma festa de aniversário. O anel deslizou no dedo de Lúcia, e ela sentiu, naquele momento, que a vida havia lhe dado mais do que ela jamais ousara pedir. Mas a história não terminou ali. Meses depois, em uma manhã ensolarada, Lúcia e Henrique receberam uma notícia inesperada. Clara, após uma cirurgia arriscada, havia se recuperado milagrosamente. Ela os convidou para um café, agora mais forte, com um brilho renovado nos olhos. "Vocês dois são a prova de que o amor vence tudo", disse ela, segurando a mão de Lúcia. "Obrigada por me mostrarem isso." Lúcia, com o anel brilhando no dedo, sorriu. "A gente só seguiu o coração, Clara, como você fez no fim." Naquele mesmo dia, Henrique levou Lúcia de volta à Rua Augusta, ao exato ponto onde ela encontrara o relógio. Ele segurou suas mãos, o relógio do pai no pulso, e disse: "Aqui começou tudo. E aqui eu quero te dizer, você é o amor da minha vida, Lúcia." Ela, com lágrimas escorrendo, respondeu: "E você é o meu, Henrique, para sempre." Eles se abraçaram enquanto a cidade pulsava ao redor, indiferente à história de amor que, contra todas as probabilidades, havia florescido. E assim, com a honestidade de Lúcia e a fé de Henrique, eles provaram que o amor, quando é verdadeiro, pode transformar até os erros do destino em milagres. A vida, com seus altos e baixos, tornou-se uma dança que eles enfrentariam juntos, passo a passo, com risadas, lágrimas e a promessa de nunca soltarem as mãos.